Matemático era um traficante sanguinário e, na época, era o traficante mais procurado do Rio de Janeiro. Estão à caça de Márcio José Sabino Pereira, conhecido como Matemático, um dos maiores traficantes do Rio. Com ficha criminal extensa, 26 inquéritos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios. Houve só aquela repercussão do Fantástico, que queria fazer sensacionalismo, lógico, quer vender. Você vai ver agora cenas de uma perseguição policial que parecem coisa de cinema, mas são reais e assustadoras. A TV Globo, foi o deputado lá, o Freixo. O caso vai ser investigado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio. Lógico, eles querem sempre tirar proveito de situações para se promoverem. Eles são assim, são abutres, né? Cerca de 2 minutos de rajadas de tiros disparadas em pleno voo. Não dá tempo de correr. Não dá tempo de se esconder. O homem que sai desta casa é o traficante Matemático. Abriu a porta traseira do carro. Ninguém consegue superar um helicóptero. A verdade é essa. Está indo movimentação em direção ao carro. Não dá. Não existe super-homem. Hoje a gente não pode perder. Quando morreu, Matemático tinha 11 mandados de prisão. Estava foragido do sistema penitenciário. A operação foi bem sucedida, né? E um golpe muito forte na quadrilha. Aí eu citei o caso do Matemático, né? Dizendo que o Matemático talvez foi o de maior repercussão. Exato. Conta pra gente aí, vamos detalhar esse caso do Matemático, que depois teve uma recente também, de muita repercussão, que foi a tentativa de sequestro, né? Chegou a ser um sequestro para resgate em Bangu, né? Em Bangu, exato. No complexo de Bangu. Mas conta pra gente aí esse caso do Matemático, depois a gente fala do sequestro. O Matemático foi uma operação onde houve uma força-tarefa, né, da Polícia Federal, que veio com a inteligência, a Polícia Militar, que tinha um grupo muito bom, que era comandada pelo, na época, Capitão Luna, depois ele foi assassinado, mas era um cara assim fantástico, né? E tinha aquela favela na palma da mão, né? E era muito respeitado por isso, né? Só que não era suficiente. Eles falaram entre eles lá, ó, a gente tem informação, tem a tropa terrestre, mas a gente só vai pegar se for complementado pelo helicóptero. Eles foram falar conosco, né? Não foi nenhuma operação que foi assim, startada lá de cima, né? Do comando, né? Da secretária, da chefia. Foi uma coisa que aconteceu com pessoas que estavam ali interessadas, né? em resultados, né? Em ajudar. Tanto é que, né, a operação ela acabou sendo perfeita. Né? Houve só aquela repercussão do Fantástico, que queria fazer sensacionalismo, lógico, que quer vender, e não está nem preocupado se vai prejudicar alguém ou não. Né? Tanto é que se ferraram, porque fizeram a matéria no domingo, Fantástica no domingo, e terça-feira calaram a boca. Porque era tanta porrada que eles levaram das pessoas, né, do público, que resolveram parar de falar. Porque aquilo ali era matéria para a semana inteira. A gente sabe como é que eles são, né? Só que chegou terça-feira, eu me lembro, sabe? Minha memória é muito ruim, mas eu me lembro disso, eu me lembro. Aquele Jornal da Tarde deles lá, que eu não sei nem mais quando Jornal Hoje. Que eu já há muito tempo que eu não vejo. 1h da tarde. No RJ, né? Mais nem cedo. gosto de falar, porque eu nem me lembro mais dessa emissora, né? Só que no de 1 hora acabou, não falaram mais nada, né? E assim, a gente pulei a fogueira, né? Porque na verdade foi uma denúncia até de um polícia. Para mim não é polícia, o cara faz um negócio desse, né? O cara que tá ali contigo a vida inteira chega e pega imagens, né, que são sigilosas, não tem nada demais, mas são imagens fortes, né? E necessárias. Pô, porque a gente sabe, se a favela tá toda de fuzil, você tem que agir com energia. Isso espanta, né? A pessoa vendo, pô, o helicóptero tá atirando, mas é necessário. E tanto é, como eu vou repetir mais uma vez, não houve nenhum ferido, ninguém foi ferido, não houve nenhuma reclamação. Pelo contrário,
Muita gente que lá, até na comunidade, que gostou. Mas eu vou te perguntar, quem era matemático? Matemático era um traficante sanguinário e, na época, era o traficante mais procurado do Rio de Janeiro. E a gente trabalhou em conjunto, né, como eu falei, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, aquela equipe lá fantástica, né? Os caras entravam sozinhos, um blindado, meu irmão, qualquer hora do dia, da noite, meu irmão. E entravam e saíam, né? Eram respeitados, né? E a gente. E aí foram 6 meses. Vocês já estavam tentando pegar há muito tempo, né? Isso. Eu já recebi policiais que estavam na equipe de terra, né? O GAT ali do... Sim. Ali é 14? 14. Do 14º, né, batalhão. É. E aí teve camarada que foi alvejado, né? Teve o Martins, tomou um tiro. Exatamente. O Sargento Martins. Ele levou um tiro no peito, não foi isso? Então, eu me lembro bem. Esse dia, a gente tinha combinado feito um planejamento, porque a gente já sabia qual seria a movimentação dele, que ele ia para a casa da mulher dele, e o pessoal esse grupo de policiais aí, que fantástico, né, se posicionaram, né, para quando ele chegasse, pegar ele, né? E a gente ia dar o apoio aéreo. A gente ia... Porque uma das funções do helicóptero é você abrir caminho para a polícia avançar. Porque você quebrar a resistência e chegar, né, onde o bandido está. Se não tiver o helicóptero, o cara se posiciona, atira e ninguém chega. Mas quando você vai por cima, você inverte e aí você dá essa possibilidade da polícia progredir com segurança. E o que aconteceu? A gente estava preparado lá para decolar assim que houvesse a solicitação do pessoal que estava no local e, de repente, eu recebo um telefonema, né, de cima, fala, abandona a operação, não tá autorizado a apoiar. Isso é uma coisa assim que até hoje não entendo por quê. Eu liguei para pro agente da Polícia Federal, falei, fulano, olha, cara, recebi uma ordem aqui que a gente não pode apoiar vocês. Infelizmente, falei, liga para o secretário de segurança e explica para ele, de repente ele vai entender melhor, né, e o que está acontecendo, e ele dá ordem para a gente continuar, né. Mas não deu tempo. Eu até falei, tô indo para casa, porque, eu morava no serviço, né, tô indo para casa, porque a gente não vai ser mais empregado, né. Sei que quando eu cheguei em casa, aí me liga o agente, Adonis, o cara chegou, eu falei, fulano, mas a gente não tem autorização para decolar. E já voltando para o serviço, a garagem, cheguei na garagem já voltando para o serviço. Liga para o secretário e pede autorização, né, que a gente vai. Aí só que não deu tempo. Quando ele falou isso, falou, já tem um policial baleado no peito, né. Aí, até chegar no trabalho, né, pegar helicóptero. Aí foi autorizado, né? Depois que a gente o polícia foi. Eu nem lembro se ele autorizou. A gente foi, né? Mas aí você já perde o efeito surpresa. Já não pode fazer um apoio tático, né? Que é aquele sobrevoa a baixa altura, sim, armado e para atirar se for necessário. Aí a gente já fez um voo mais alto com a câmera. E, na verdade, houve apoio do batalhão, né? E a gente quase que perde um policial lá, um excelente policial, corajoso, por conta de babaquice, né? Entendeu? Pelo menos o policial ficou bem. Ficou bem, né? Tá bem pra caramba. Mas ele também é foda, ele já tomou vários tiros desse aí, cara. É o Martins, ele já teve aqui. Eu acho que ele tem 6 ou 7 disparos de 7,62, de fuzil 5,56. Como é que esse homem, né? É só Deus mesmo, né? Só explicar isso. Deve ser um cara muito bom também, né? Uma energia positiva. Exato. Aí. Deve ser um cara legal. E eu acredito que sim. Porque aquela equipe era uma equipe muito fantástica, os caras muito, assim, bacanas, muito comprometidos com o trabalho policial. Dessa equipe aí nós recebemos o Martins e o Kelviton, que é o outro também, outro monstro lá do 14 que estava envolvido aí nessas operações.
O chefe, o comandante era o Capitão Luna, depois virou major, Sim. e depois foi assassinado em Nova Iguaçu. Que a gente acredita até que tenha sido pela quadrilha lá do Dendê, Qual era aquele... Tinha um traficante famoso que até eles foram mortos pelo choque. Todo mundo. Tinha um PM que saiu da Polícia Militar, foi expulso e passou pro lado de lá. E a gente acredita até que esse PM que tenha planejado a morte do Luna, né? Do Dendê eu não sei. É o Guarabu, né? Ah, é? Sim. Já foi tanto ali. Tá. Então, aí essa operação que teve o Martins baleado provavelmente teria um outro resultado se tivesse com o apoio da aeronave, sem dúvida. Não ia. Porque a gente já tinha planejado tudo para fazer uma entrada rápida, no alvo. Não dá tempo de correr. Não dá tempo de se esconder. Né? Não tem como. Ninguém consegue superar um helicóptero. A verdade é essa. Não dá. Não existe super-homem. O helicóptero ele faz o papel, né, do super-homem. Ele voa, chega lá, rápido. E se o helicóptero tivesse participado, teria sido naquele dia. Né? Então a gente deixou de obter o êxito, né, naquele dia. Depois aconteceu, né? E aí, no segundo momento, a aeronave foi, que é onde tem aquelas imagens, né? Isso. E aí, conta pra gente aí daquele dia, o que tu te vem à memória aí? Porque tem os seus áudios, né? Sim. E foi isso que a televisão bateu pra cacete, né? Que era o disparo e você verbalizando. Mas é assim. Fala aí, fala pra gente. É normal, né? Numa situação daquela de fogo, né? De confronto, que a gente fique um pouco emocionado, é normal. Que você fale mais alto, que você fale palavrão. Isso aí qualquer psiquiatra e psicólogo deve explicar melhor por que isso acontece. Né? Ninguém vai ficar, o cara tá aqui, o cara tá ali, agora vamos lá, hein? Ninguém vai se agir assim. A gente age mesmo, né? Com energia, falando alto. Pega, né? É o jeito de se falar. E foi o que aconteceu naquele dia. Até porque como a gente já tinha perdido algumas oportunidades, dentre elas essa do Martins, a gente tava, hoje a gente não pode perder. Né? A gente tá com todas as informações aqui, tudo certinho, tudo se cruzando perfeitamente, e hoje vai ser hoje. Né? Então, por conta disso que houve aquele pessoal empolgado no bom sentido, né? E falou palavrão, e chegou, e pega, e coisa e tal, né? Porque a gente queria que fosse tinha que ser aquele dia. Não podia errar de novo, né? Não podia falhar, tinha que ser naquele dia. E comeu mais uma vez, né? Uma operação bem sucedida. Apenas ele, os que estavam participando com ele lá da quadrilha naquele momento, dentro do carro, também foram alvejados, mas não morreram. Me parece que só um que não foi alvejado, né? Que era um radinho, mas os outros dois foram alvejados, um na mão, o outro não sei aonde. Então foi uma operação exitosa. E ele foi alvejado pela aeronave? Tudo pela aeronave. Fizeram disparos. Contra a aeronave? Fizeram disparos. Tanto é que o carro, quando as imagens foram divulgadas, dá para perceber bem que tem um fuzil para fora. Por quê? Porque o fuzil disparou, o cano ficou quente e a câmera pega perfeitamente. Tudo que é calor realça, né, com a câmera termal. Então, se o fuzil estava daquele jeito, é porque fizeram disparos. Nós escutamos também disparos que vieram de outros cantos, né, da favela. Né? Só que o plano era entrar e sair. Né? Porque, lógico, tá à noite, uma favela daquele tamanho, você acaba ficando ali numa situação não tão assim boa, né? Na verdade, você tem que trabalhar com inteligência e não pode cometer erros, né? Pode. Então você não pode ficar lá previsível. Você tem que ser imprevisível. Trabalhar com surpresa. E isso, sempre que foi feito, deu certo, né?
Quando a gente voltou para 3 mil pés, escutamos os disparos, mas à medida que a gente ia subindo, ia ficando mais difícil, né, de alcançar o helicóptero. Então vocês estavam lá em 3 mil pés e desce rápido e as imagens mostram. Você estava na altura das casas praticamente. Foi. Antes dos tiros, o helicóptero está a uma altitude entre 900 e 1.200 metros. Aí ele desce até a uma altura entre 20 e 40 metros para a ação dos atiradores. Quando nós chegamos perto do carro dele, nós fizemos inicialmente tiros de advertência. Logo em seguida, a gente começou a escutar muito tiro vindo em direção da aeronave. E aí a gente também revidou para proteger, inclusive fazer a proteção da aeronave. A gente ali devia estar uns 30 metros. E a preocupação naquele momento era não bater em alguma antena, principalmente, que a gente tem umas antenas, né, nas favelas, nos morros, uma torre, então a preocupação era essa. Tanto é que eu falei pro outro piloto, né, falei, fulano, você só vai olhar para frente, porque eu vou olhar pro alvo. Olha para ver se tem algum obstáculo. Essa vai ser a sua função. Naquele momento que a gente estava baixo, né? No momento que a gente estava descendo, eu falei, olha pro painel, vê o NR, né, que é a rotação do rotor, que ela não pode disparar. Ela tem uma faixa ali que tem que ficar naquela faixa. Se a rotação cair, aquelas partes podem até quebrar. Elas ficam, né? O disco fica flexível, né? E elas podem até quebrar, se cair muito. E se girar muito de forma violenta, pode até uma pá daquela se deslocar. A força centrífuga aumenta tanto que pode jogar para fora. Então, não pode nem perder e nem aumentar a velocidade. E naquele procedimento, a tendência era, como ia fazer um mergulho muito rápido, era a tendência da rotação disparar. Aí eu falei, fulano, olha a rotação. Tanto é que eu falo, olha a rotação. Por quê? Porque eu não podia perder de vista aquele carro. Não podia confundir com outro carro. Então a gente olhava na tela da câmera e olhava tudo cruzado. Só que quando começou a descida, eu abandonei aqui, agora é só o carro. Não pode ter confusão. Imagina você atirar num carro que não é o carro, né? Mas foi o carro, né? Todo mundo sabe. E aí aconteceu aquilo, né? Olha a rotação e o piloto realmente fez tudo certinho. Os policiais que fizeram os disparos também, muito bem feitos. E aí, fala aí tinham quantos no carro, cara? No carro tinham 4. 4 e só um foi neutralizado. Foi neutralizado. Que era o alvo. Ele morreu. Principal. Os outros 2 foram baleados, mas não morreram. Depois um foi capturado, que foi um cara que dirigia também, pela Polícia Federal ou pelo choque, um dos dois. Acho que foi pelo choque. E isso, né? E como eu falei, a gente ficou sabendo que só quem não foi baleado foi um radinho, né? O cara que... Radinho de favela. Segundo informações da inteligência. E ali nós estamos falando da favela... Coreia. É Senador Camará, né? Senador Camará. Tá bebendo pouco, hein? Eu tenho que fazer as perguntas aqui. E ali é um terreno plano, né? É plano, é uma favela plana. Então a gente opera aqui ou em favela plana ou em morro. Então são 2 operações assim distintas, né? É mais difícil ou não? Assim, não, porque no morro você tem uma visão melhor. Alemão é tipo um caldeirão, né? Então, por mais baixo que você fique, eles vão te ver. Sim. Já na favela, não. Os caras só vão te ver quando você passar em cima dele. Lá na ponta, ele não vai te ver, porque ele tem barraco, tem coisa, então... Mais difícil para quem está em terra, né? Exatamente. No terreno. Ou não também, não sei, não tem tiro de cima, né? Aí a gente sempre escutou falar, o cara tá na laje, com helicóptero, ele não fica na laje. Não fica. Não vai ficar, não é louco de ficar em laje, né? Então, se não tá em laje, tá embaixo. E se tá embaixo, não consegue olhar o helicóptero à distância, né? Só vai ver quando estiver perto. E quando estiver perto também, não creio que vá
querer fazer alguma coisa, né? Porque, assim, todo mundo tem medo, né? A coragem é você enfrentar o medo, mas medo todo mundo tem. Então, eu nunca vi alguém ficar em laje sustentando contra o helicóptero. O alvo tá baleado, hein? O alvo tá baleado. Alvo baleado. Então, no rádio aqui que realmente o alvo tá baleado, correto? Tá pedindo auxílio aí. Veja a imagem. Olha lá, o pessoal correndo, acho que tá querendo dar atendimento lá. Mas vamos ver se vai tirar ele de lá. Tem outro carro saindo fora dali. Tem um carro saindo dali. E essa cabeçada toda, é curioso também, né? Pode ser tudo. Olha lá, o pessoal correndo, tá correndo atrás desse carro e dessa moto aí. Fuzil na mão, hein? É fuzil. Fuzil na mão, é a vagabundagem. Como eu falei, né, a operação foi bastante exitosa, não houve nenhuma reclamação. Aquilo aconteceu, as imagens e aquele problema do Fantástico, foi um ano depois. Um ano. Exatamente um ano depois. Porque parece que foi 2012 e aquilo que aconteceu em 2013 do Fantástico. Pô, se em um ano ninguém reclamou nada, é porque nada aconteceu, né? Sim. Aí vem a televisão, né, pra ganhar um dinheirinho lá dos otários, né? E aí abanou o troço. Esse sensacionalismo do caramba. E quem deu a imagem também, né? Com interesse. Quem deu um canalha, né? Canalha. Você imagina, assim... eu sempre falo isso, né? Um casal, né? Você tá lá casado 30 anos, 40 anos. Cara, o que vocês fazem tem que ficar ali. Por exemplo, a mulher, o cara não pode depois que se separar, o cara é maconheiro, o cara era viado, o cara... Tu ficou 30 anos junto, né? Então, se ele é maconheiro, era ladrão, por que você ficou com ele também? 30 anos. Você é pior do que ele. Você é pior. Enquanto estava bom, você ficou. E depois que aconteceu isso, você foi desleal com ele, né? Então, foi a mesma coisa. Você está trabalhando lá e no final de tudo, o cara faz um negócio desse que prejudicou não a mim. Eu só pulei a fogueirinha, mas prejudicou os colegas também, né? Que estavam lá. E prejudicou as próximas operações, porque a pressão midiática, a pressão política, né? Acaba prejudicando novas ações daquela, né? E um vexame, né? Uma notícia dessa, desnecessária, vexame. Uma coisa interna, por causa de uma coisa interna, aconteceu aquilo. Então foi o cara, foi a TV Globo, foi o deputado lá, o Freixo, que também, lógico, eles querem sempre tirar proveito de situações para se promoverem. Eles são assim, são abutres, né? O Freixo fez isso, quando chegou lá, né? Porra, imagina esse troço aqui como é sério, 2 policiais lá vieram trazer, se 2 policiais vieram trazer, é porque é uma coisa muito séria, né? Então, fazendo sensacionalismo. Os recursos da Polícia Civil, os recursos da Secretaria de Segurança, os investimentos em tecnologia não podem estar a serviço desse tipo de ação. Se essa perseguição não fosse numa comunidade carente do Rio de Janeiro, se essa perseguição fosse num bairro residencial de classe média ou no centro da cidade, será que a polícia efetuaria essa quantidade de disparos? O mesmo caso do Molon, né, que foi o que ocasionou aquela questão do STF de não proibir, mas de... A DPF 635. De dificultar as operações. Né? Proibiu lá na pandemia a polícia de entrar na favela e limitou os voos do helicóptero em operações policiais. Não proibiu, limitou. O que ele falou? Só em casos excepcionais a aeronave pode operar. E depois ele tem que justificar. Aí a gente fala assim, qual operação no Rio de Janeiro que não é excepcional? Que não é perigosa? Porque se é perigosa, você pode colocar a vida do policial em risco, a vida de um morador em risco, é excepcional, né? É uma coisa séria. Então, a gente não pode esperar um policial morrer, uma pessoa morrer de uma bala perdida para se tornar excepcional. É lógico, você tem que trabalhar lá na frente, que eu sempre falo, você tem que estar na frente, você não pode deixar acontecer. A gente entende que foi uma operação legítima, onde um traficante foi morto, um traficante perigoso, ninguém foi baleado, nenhum morador foi baleado, e o objetivo foi alcançado. Você não considera isso uma execução pura e simplesmente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Antes da operação derradeira, né, que eliminou o matemático, a gente
apreendeu muito fuzil, prendeu muita gente da quadrilha deles, né? Muitos caras foram presos. Então, foi um resultado muito bom. Houve comprometimento. Pô, o colega da Polícia Federal, eu não vou falar o nome dele, é porque ele não gosta, né? Mas o cara é fantástico, o cara é impressionante em investigação. Dormia lá na Polícia Federal. Eu cheguei um dia e vi lá o colchãozinho no chão, né? E esse compromisso resultou nisso, né? Num grande, assim... Uma operação que foi bem sucedida, né? E um golpe muito forte na quadrilha. O corpo do traficante foi abandonado 5 horas depois, durante uma troca de tiros com a PM, a 3 quilômetros do local onde terminou a perseguição, que acabamos de mostrar. Quando morreu, o matemático tinha 11 mandados de prisão. Estava foragido do sistema penitenciário. Em 2009, saiu para trabalhar numa funerária e nunca mais voltou para a cadeia.